Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aí mais uma vez no nosso canal Onda Espírita. E conforme nós prometemos, estamos aqui iniciando os nossos estudos desse livro psicografado pelo Chico Xavier, Cartas de uma Morta. Conforme nós falamos, nós vamos fazer semanalmente, a nossa pretensão é que semanalmente a gente tenha pelo menos 2 publicações dessa, uma na terça e outra na sexta-feira. E para iniciar esse estudo, nós primeiro gostaríamos de falar aí sobre o nosso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, esse homem notável que dedicou sua vida completamente ao próximo, abdicou de si mesmo durante toda a trajetória da sua vida praticamente, dedicando aí a obras de todos os matizes, e particularmente na parte da psicografia, na parte das notícias, das mensagens provindas do plano espiritual, ele foi extraordinário, Então, queria aqui ressaltar para vocês, que o Chico psicografou aí mais de 450 livros, durante toda a sua vida. E ele começou publicando um livro chamado Parnaso de Além Túmulo. Esse foi o primeiro livro. O livro que nós estamos estudando agora, Cartas de uma Morta, foi o segundo livro que ele publicou, Foi em 1935 especificamente, E no começo da trajetória dessa tarefa de psicografia, ele começou publicando 1 livro, 2 livros, Gradativamente ele foi aumentando isso. Até que na década de 70, ele já começava a publicar de 9 a 10 livros por ano. Quando chegou em 1980, a partir de 1980, a média já tinha subido para 15, 16, 19 livros por ano. Ao ponto de 1987 ele publicar 20 livros. Pessoal, é quase 2 livros por mês. Você imagina esse homem trabalhando, esse homem executando as suas tarefas espíritas, no atendimento às pessoas. É notável, é um homem notável, é uma trajetória notável, e são questões, situações que ele vivenciou e que ele nos traz através dos livros psicografados, que são de profundo aprendizado, de profunda importância. E por isso a gente entendeu que pegar pelo menos um dos livros e fazer esse estudo seria importante, seria interessante. Até porque esse livro Cartas de uma Morta, ele nos traz notícias, dessa passagem da mãe dele, a gente vai detalhar já já, da passagem da mãe dele e de experiências que ela teve no mundo espiritual. Coisas que aqui nós nos perguntamos, nós queremos entender, queremos aprender, e ela vem, ou esse livro vem nos ajudar um tantinho aí, com esclarecimentos. Muito bem, então a gente trouxe aí uma das primeiras capas, tem várias publicações, tem várias edições, então cada edição aí traz uma capa diferente. Essa daqui é uma das primeiras capas que foi trazida, foi publicada pela Leike, pela editora Leike, e é o que nós vamos estudar no dia de hoje. Bom, o primeiro capítulo, pessoal, não é ainda o espírito, vamos dizer assim, porque Cartas de uma Morta, que é uma morta contando a sua experiência do outro lado, Mas o primeiro capítulo não é propriamente ela falando, é o Chico trazendo algumas explicações que ele considerou como necessárias. Então ele intitulou, capítulo 1, explicação necessária. Então ele queria se posicionar frente às mensagens que ele estava trazendo, para que a gente pudesse ter um entendimento melhor. Então, nesse primeiro capítulo, o Chico ele traz um pouquinho do que vem a ser esse livro. Então, primeiro ele diz que a genitora dele, a mãe dele, chamava-se Maria João de Deus. Porque Cartas de uma Morta, a morta que nós nos referimos, é a mãe dele, Maria João de Deus.
Então ele diz que ela desencarnou na cidade de Pedro Leopoldo, né, em 29 de setembro de 1915. Nessa época, ele contava com 5 anos de idade. E a mãe dele foi filha de uma lavadeira humilde, né, que era provinda lá da cidade de Santa Luzia, do Rio das Velhas. Pessoal, ele conta, se vocês puderem, tiver oportunidade de pegar esse livro e ler, vocês vão perceber assim a simplicidade, a humildade que ele faz esse primeiro capítulo. São meia dúzia de parágrafos, né? Nem isso. E ele fala assim com uma humildade, uma simplicidade que nós olhamos para dentro de nós mesmos e a gente fica pensando, meu Deus, né? Quanta distância eu ainda tenho para chegar nessa humildade, nessa capacidade de trabalho que esse homem tem, né? Com toda essa produção, 450 livros, milhões de cópias vendidas, né? Nada, ele ficou com dinheiro de nada, tudo foi doado. Então são coisas que nós precisamos prestar atenção, né? Precisamos prestar atenção e olhar como um exemplo para nós. Mas o Chico ele continua dizendo aqui que a mãe dele não recebeu uma educação esmerada, né? Mas que todo mundo que conheceu ela dizia que o sentimento do coração dela substituía a cultura que lhe faltava. Eu fico imaginando, pessoal, conforme a gente vai lendo a história do Chico, né? A gente imagina eles no interior, né? Vocês sabem, né? O pessoal do interior geralmente traz uma sabedoria ímpar, né? Uma sabedoria assim diferenciada. E eu imagino que um espírito que venha a ter recebido no seu ventre o Chico Xavier, que é um espírito inigualável, né? Óbvio que tem milhões de outros espíritos bons, até maiores do que ele, etc., mas nós conhecemos o Chico, né? Ele é de tocar o nosso coração. Então imagina a mãe de uma criatura dessa. Que espírito não deve ser, né? Qual a sabedoria que essa mulher não devia ter trazido, né? Para poder receber esse espírito e fazer com que ele pudesse nos trazer toda essa contribuição dentro do espiritismo para a humanidade. Então ele começa falando disso, sobre a mãe dela, que afinal a mãe dela é que iria trazer essa psicografia no livro, né? E ele conta que quando o bondoso espírito da mãe dele se comunicou mediunicamente, né, ele pediu que ela pudesse contar para ele as impressões iniciais da sua vida no outro mundo. Então eu fico imaginando, o Chico deve ter pedido, né, mãe, você pode me trazer as notícias da sua passagem, como é que foi, como é que aconteceu, né? Ele deve ter tido um diálogo, algo parecido com isso, né? E lembrando, ela em espírito e ele encarnado, né? Então, eles conversaram através da mediunidade do Chico, da incrível mediunidade do Chico, né? E a mãe dele confirmou, né? Disse que realmente, oportunamente, ou seja, no momento adequado, ela traria essas notícias. E aí, à época, foi em 1935, né, ele diz que a mãe dele, então, começou efetivamente a trazer essas notícias através da psicografia dele. E aí ele diz, né, que são essas as cartas, né? Então imagina como se fossem cartas, né? Então cada vez ela vinha e trazia como se fossem cartas para que ele pudesse transcrever para esse livro. E como a gente disse no começo, ele contava com 5 aninhos de idade quando a mãe dele desencarnou, né? E ele fala que ele nunca pôde esquecer a mãe dele, né? E, ultimamente, em 1935, graças ao Espiritismo, porque foi através do Espiritismo que ele teve a compreensão e entendimento da imortalidade da alma, da sua própria mediunidade, né? Que ele tinha uma comunicação com os espíritos, as pessoas não entendiam isso, ele sofria por isso, né? Mas, graças a isso, ele ouvia a voz dele, ele se comunicava com a sua mãe, né? E ele fala com toda a simplicidade e humildade. Ele fala assim, que ao seu espírito generoso, ao espírito da mãe dele, ele deve os melhores instantes de consolo espiritual da vida dele. Então vamos imaginar, né, a gente criança, 5 anos de idade, perde a mãe. Vocês sabem que os filhos os irmãos do Chico todos foram distribuídos entre os parentes, porque o pai não tinha como sustentar e criar todas aquelas crianças, né?
e o Chico foi um também, que foi para a casa da madrinha dele, né? E então deve ter sido, naturalmente, momentos de dificuldade que ele passou. Mas a mãe dele, em espírito, aparecia para ele e trazia esse consolo, esse contato materno, para que ele pudesse suportar o período de lutas e dificuldades que ele iria vivenciar, não só em criança, mas a vida inteira, né? E aí ele fala, ele declara para a mãe dele, é uma coisa belíssima, né? Ele declara assim: aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Você vê que ele não se apropria de nada. Ele é apenas, né, ele sempre fala que ele é apenas um mensageiro, né? Que as cartas provêm, ou as psicografias, as mensagens, provêm do mundo espiritual, não são dele, né? Então, de novo, aí estão, minha mãe, as tuas páginas. E ele ainda diz que elas vão ser vendidas em benefício das orfanzinhas, né? Então, todo o recurso auferido da venda dessa publicação iria ser destinada às crianças órfãs, né? E ele diz: Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam conforto em teu nome, né? Então, de novo, ele acredita os recursos daquele livro, essa possibilidade à mãe dele, né? A possibilidade de auxiliar essas crianças à mãe dele. E depois ele finaliza dizendo que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Então é o desejo dele para com a sua própria mãe. Então você vê a simplicidade, né, a delicadeza com que esse homem fala, se refere à sua mãe, né? É um homem inigualável e com certeza a mãe dele, um outro espírito, com certeza tem o mesmo nível espiritual, né? Afinal, foi ela que trouxe ele para o mundo, né? Que proporcionou para nós a chegada desse homem espírito que nos trouxe tantos benefícios através da psicografia e do seu exemplo. Então, pessoal, esse é o primeiro capítulo que nós estamos apresentando para vocês, né? Que foi algumas explicações que o Chico quis fazer antes de começar o livro, que nós achamos por bem trazer, né? Não deixar de trazer, pela delicadeza, pela simplicidade, pela bondade que o Chico nos proporciona e apresenta esse livro. Então agradecemos o tempo de vocês, né? Como nós falamos aí, a intenção é fazer vídeos de 10, 15 minutos, coisa rápida, para não cansar vocês, né? E devagarzinho nós vamos tomando noção, entendimento desse livro que é realmente maravilhoso. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês agora e sempre.